Amém. O presbítero Igor vai estar ministrando a palavra do Senhor. Meus irmãos queridos, recebam todos a paz do Senhor. Quero ser grato a Deus por essa riquíssima oportunidade a nós confiada. Ser grato ao bondoso Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Edivaldo Filho. Grato, pastor, pela oportunidade. A minha palavra nesse altar sempre será de gratidão. Muito obrigado a cada companheiro que ladeia esta santa tribuna, a todos que nos assistem pelo canal da TV ADBJ, seja Deus louvado e glorificado pela vida de todos. Quantos ainda querem ouvir o que Deus tem para falar, diga amém. Aqueles que trouxeram o exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, tome em mão. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23. Ser grato ao Senhor por essas crianças que estão abrilhantando o nosso culto nesse período da tarde. A líder Andressa, que vem desempenhando um trabalho tão excepcional e essencial para a obra de Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23. Versículo de número 11, versículo de número 12. Diz-nos a epígrafe ou texto áureo: os 37 valentes de Davi. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Repetirei a leitura. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Repita após mim, alto e bom som: um grande livramento. Diga para no mínimo 2 pessoas, se não for ferir a tua ética de culto, um grande livramento. Redobra a sua atenção, olha para cá, serei sucinto na minha fala. É interessante o texto áureo que tomei por base esta tarde, para extrairmos lições e aplicarmos para a nossa vivência cristã diária. Os 37 valentes de Davi estão inseridos dentro dos 400 que estavam dentro da caverna, onde Davi se tornou líder dos mesmos. Ora, vale a ressalva em dizer-lhes que ali dentro estavam homens desfavorecidos, à margem da sociedade, descendo o nível, alguém que ninguém dava credibilidade alguma. Mas Davi resolveu acreditar no momento de crise em pessoas que estavam totalmente desacreditadas. Desses 400 surgiram 37 valentes. E desses 400 valentes, 3 homens se destacaram, a sabermos, Josebe Bassebete, Eleazar e Samá. Quando eu debrucei-me sobre esse texto bíblico ainda agora à tarde, e parei para analisar dentro das entrelinhas a revelação do texto, o Espírito de Deus falou ao meu espírito de maneira poderosa, e eu quero ser fiel ao Senhor em depositar sobre Abimar, sobre o altar, tudo aquilo que Deus depositara dentro do meu coração. É interessante que geralmente ninguém briga por aquilo que é pequeno. É interessante que geralmente ninguém favorece aquilo que é insignificante.
É interessante, vale a ressalva em dizer-lhes que geralmente ninguém pontua com toda clareza e que com toda bravura e com toda coerência aquilo que não faz relevância algum diante daquilo que está aos vossos olhos. Mas Davi se opôs mediante a todo esse período de 437 e dos 3 que também se destacaram entre os 37 e os 400 e vieram para somar com força brutal, encorajadora, conjuntamente com aquilo que Davi já havia proposto para eles. Ora, Josabé, ele se destacou porque ferira 800 homens de maneira avassaladora. Eleazar lutou com ímpeto, com bravura, a ponto da espada grudar na mão. Há quem diga entre os biblistas, eruditos e teólogos que a mão deu cãibra. Outros acreditam que a ponto de lutar com tanta firmeza e coragem, o sangue que definhava pelo fio da espada escorreu, a ponto de grudar na sua mão e a espada não querer se desgrudar da mão de Eleazar. E tem um terceiro, quem é ele, Igor? Samar. A biografia dele está resumida em 2 únicos versículos, versículo 11 e versículo 12. Ele é filho de quem? Filho de Agé. E da onde pertencia Agé? Na comunidade dos Araritas. E os Araritas, tem alguém que ressai por eles? Tem. Quem? Agé. E Agé foi pai de quem? De Samar. Então é impossível falar de Samar se não falar de Agé. E é impossível falar de Agé e não lembrar dos Araritas. E todas as vezes que falamos dos Araritas, temos que falar de Agé. E todas as vezes que falamos de Agé, temos que lembrar dos Araritas. Isso não é somente um trocadilho de palavras, mas é o resumo da biografia de Agé e de Samar e dos Araritas. Mas em suma, há um destaque que vale a pena pontuar aqui. Ele pula do texto como uma válvula propulsora para a nossa vida cristã. O que, Igor? O campo de lentilhas. Pois há um inimigo que se levantou de maneira extraordinária. Quem é ele? Os filisteus. Um dos inimigos incansáveis dos israelitas. Um dos inimigos e oponentes mais brutal de toda a nação de Israel. E que lutava incansavelmente. Enquanto todo o povo observava e via que os filisteus avançavam e que toda porcentagem maior recuava, tinha um que ficava no meio do campo. Quem é ele? Samar. Alguém dizia: Samar corre, ele dizia: eu fico. Samar recua, ele dizia: eu fico. Samar, ainda dá tempo de correr, eu não vou correr, eu fico. O pedaço de terra pode ser pequenino, mas eu irei defendê-lo com todas as forças que me forem necessárias. Pois isto daqui é uma herança de papai. Foi papai que deixou. E há uma grande diferença entre herança e entre legado. Qual é a diferença? Herança eu deixo para alguém, e legado eu deixo em alguém. Eu vou de novo. Herança eu deixo para alguém, e legado eu deixo em alguém. O que Samar estava dizendo era: meu pai só não me deixou uma herança, meu pai também me deixou um legado. Este pedaço de terra de lentilha não é somente um pedaço de terra de herança que me sobrou, não.
Isso daqui tem um nome de Agé. Eita, isso daqui tem sangue de Ararita. Eu vou defender, custe o que custar. Eu já estou com o corpo arrepiado em cima desse altar. E se você acredita em profecia, levanta as tuas mãos por gentileza, porque uma só é muito pouco. O Espírito de Deus impeliu pessoas para este culto da tarde, para lhe dizer: custe o que custar, não recue. Custe o que custar, não retroceda. Custe o que custar, vai valer a pena. O sonho pode ser pequeno, é verdade. A unção ainda pode ser pequena, é verdade. O ministério pode ser ainda pequeno, é verdade. A sabedoria e o conhecimento, oh meu Deus, pode ainda ser pequeno, é verdade. Mas defenda com toda a garra aquilo que lhe pertence por direito, pois o teu pequeno estado é à primeira vista aquilo que os olhos vê, mas o teu último estado aumentará sobremaneira, diz o Senhor. Diga para alguém: eu não vou recuar. Melhor, diga para mais alguém: eu não vou recuar. Samar tinha todos os motivos para recuar, mas ele disse: eu fico. Eu não vou retroceder, eu fico. O pequeno pedaço de terra pode ser insignificante aos olhos de muitos, mas eu fico. Eu não vou voltar atrás, eu fico. Levanta a mão direita para o céu, por gentileza, se não for ferir a tua ética de culto. Levanta o dedo indicador de profeta. Aleluia. Debaixo da unção pode apontar o dedo. Aponta o dedo para alguém e diga: não recue. Custe o que custar, defenda aquilo que é teu. Custe o que custar, não arrede o pé do seu campo de lentilha. Vai valer a pena cada lágrima derramada dentro desse campo de lentilha. Vai valer a pena cada oração feita dentro desse pequeno pedaço de terra de lentilha. Igor, aplica para minha vida agora. Vai valer a pena cada oração, mesmo na pouca força. Vai valer a pena a expectativa em alta, mesmo que pareça que nada vai acontecer. Vai valer a pena cada pedido de oração. As mulheres e os santos homens de Deus que têm uma vida com Deus e um caráter ilibado diante do altar, Deus está lhe moldando esse tempo e usando esse tempo para lhe mudar e para lhe moldar e para lhe dizer: é dentro deste pequeno pedaço de terra, Samar, que eu vou mostrar o que eu vou fazer em você e através de você. É interessante, porque enquanto as crianças louvavam aqui, um filme passou na minha cabeça. Pastor Edivaldo, eu me lembro como se fosse hoje, aos 7 anos de idade em São Paulo, mais gordinho, um óculos fundo de garrafa desse tamanho, ainda tinha mais cabelo, não existia BR-101 e nem 324. Eu não podia ver um pregador entrando pela porta lateral direita do templo, que eu corria para junto dos pelos bancos onde a mocidade sentava. Era um pequeno pedaço de terra, mas que estava em processo de ampliação e formação. Eu sentava bem no primeiro banco, pastor Edivaldo, e eu via a hora que os sobreiros, os pastores, os pregadores iam entrando. Eu sentava e ficava olhando desde a gravata até o sapato. E eu ficava admirando o sapato do pregador, a gravata do pregador, o terno do pregador, e dizia: mamãe, um dia eu quero ser pregador também. Com 7 anos de idade, Jesus me batizou na 3ª regional da 1ª fraternal. O diabo não satisfeito. Meu avô tinha um cavalo muito bonito, caramelizado. A gente toda tarde levava a ração triturada para o cavalo comer. A minha alegria e a alegria de um primo que hoje está na Amsterdã, na Holanda, era esse cavalo de meu avô, pai de meu pai, por nome de Baião.
A gente chegava, colocava o cavalo, colocava o trato para o cavalo. E meu avô disse: Igor, atravessa a pista do outro lado e espera o vovô. Escute isso. Era apenas um pequeno pedaço de terra. Eu atravessei, no meu subconsciente eu ouvi a voz do meu avô dizendo: volta! Quando eu voltei, um carro subia aproximadamente a 80, 100 km por hora. Esse carro me jogou aproximadamente 4 metros para frente. Uma criança de 7 anos de idade. Meu pai estava dormindo porque trabalhava à noite, das 10 até as 6 da manhã. Uma firma onde se faz a fabricação do poliéster, da linha, do tecido. Uma firma japonesa. Minha mãe estava em casa quando de repente recebeu o telefonema. Eu lembro até hoje o telefone de casa. 3457 2158. Alguém ligou desesperado para casa e disse: Irmanice, o Igor foi atropelado na Avenida Pedroso. Isso era apenas um pequenino pedaço de terra. Minha mãe desesperada acordou meu pai, chamou alguns vizinhos, meu tio chegou. Meu avô me colocou no colo e ele dizia, antes de morrer, que a única frase que eu dizia a ele era: vovô, não deixa eu morrer não. Meu avô, que tinha sido operado do coração de infarto aproximadamente 5 anos atrás, antes de acontecer tudo isso, dizia: meu filho, custe o que custar, você não vai morrer. E meu avô derramando lágrimas assim comigo no colo. O rapaz prestou socorro, mas depois desapareceu. Eu colocando sangue pelo ouvido, sangue pelo nariz e sangue pela boca. Quando meus pais chegaram desesperados dentro do hospital, minha mãe veio naquele estado, a perna do lado direito, a carne toda comprometida e toda com hematoma gigantesco, e a carne toda afundada para dentro do fêmur da perna. O lado esquerdo do rosto não estava nem roxo, mas estava preto, o olho comprometido, um pedaço do cérebro do lado esquerdo comprometido. Os órgãos todo comprometidos. Meu pai é chamado junto com minha mãe com o médico disse: se preparem, porque a criança tem no máximo 45 dias de vida e não pode mais sair daqui. Minha mãe e meu pai entrou em desespero, porque eu sou o caçula dos filhos. Levaram o caso até o pastor João Siqueira, que hoje já dorme no Senhor. Pastor João Siqueira colocou toda a igreja em oração e em jejum pela minha vida. E disse: o diabo pode até ter ferido, mas Deus levantará esta criança do leito do hospital. Minha prima, por nome de Soeli, quando foi me visitar, pisou no batente da porta com 8 meses de gestação, que ela me olhou na cama. Eu estava tão feio, mais feio do que eu já sou. Ela me olhou, pastor Edivaldo, e desmaiou com 8 meses de gestação, de tão feio que eu estava. Com 9 dias depois, o médico me deu 45 dias de vida. 9 dias depois, eu saí do hospital andando para quem não pisava mais no chão. Perdeu de dar glória porque não foi com você. Não tinha mais nenhum coágulo de sangue no cérebro. O rosto todo limpo, parecendo que tinha entrado dentro do Hospital São Francisco, na cidade de Americana, região metropolitana de Campinas. Parece que tinha entrado dentro do hospital para visitar alguém. E o resumo disso tudo: eu entrei, segundo o médico, só saía dali para 7 palmos abaixo da terra, dentro de um féretro, dentro de um caixão. E qual é a tônica, Igor? Um pedacinho, pequeno pedaço de terra cresceu. Com 7 anos batizado com o Espírito Santo. Com 14 comecei a pregar o Evangelho. Com 14 fiz meu primeiro básico em teologia. Com 17 fiz o médio em São Paulo. Com 20 anos de idade, quando cheguei à Bahia, eu fiz o bacharel com o Senhor. A minha mãe e meu pai hoje estão em São Paulo vivos. Igor Walker Ferreira Gomes cresceu, está na Bahia pregando o Evangelho e dizendo que Jesus é poderoso para fazer infinitamente
abundante mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. E Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Levanta a mão para receber. Ei, minha irmã, Deus me trouxe aqui para usar a minha boca para você esta tarde, para lhe dizer: os teus filhos não forem feitos para serem lançados no inferno. Deus te deu filhos e filhas para serem profeta para esta geração. Quem recebe, quem abre a boca, quem glorifica, quem pode adorar o nome bendito de Jesus Cristo de Nazaré. Escute que o mais lindo vem agora. Diga comigo: um pequeno pedaço de terra. Diga para alguém: valorize o seu pequeno pedaço de terra. Diga para mais alguém: valorize o seu pequeno pedaço de terra. 2 semanas depois, estou na tarde da bênção, onde congregava. Do mesmo jeito, pastor Edivaldo, você está lá na frente. Lembro como se fosse hoje pastor Eduardo Campos, do Rio de Janeiro, pregando. Um negro de mais ou menos 1,80 m de altura. E ele tinha, na época, foi uma epidemia, né? Aquelas maletinhas prateadas de segredo. Eu lembro como se fosse, pastor, eu sentei na ponta do banco e fui andando. Devagarzinho, até chegar perto da maleta. Aí eu passei a mão na alça da maleta. Aí quando eu vi que ele estava olhando, eu tirava a mão da alça da maleta. Aí passava a mão devagarzinho no segredinho da mala. Aí quando eu vi que ele olhava, eu tirava a mão da maletinha. Quando foi que não, ele falou assim: vem cá, eu vou parar a mensagem por causa de você. Prefeito David, me ajuda aqui, vem cá. Ele passou o braço em volta do meu pescoço. Eu já não perdi a oportunidade, abracei ele pela cintura. E ele disse: quem é o pai e a mãe dessa criança? Aleluia. Meus pais levantaram a mão e disseram: somos nós. O diabo fez de tudo para matar, mas Deus disse que aquele que é dele o inimigo não toca. Hoje quem prega com esse microfone na mão sou eu. Mas daqui uns dias eu estarei sentado aqui, e quem estará com esse microfone na mão pregando será ele. Os anos se passaram e Deus não brinca de fazer promessa. Dá para dizer isso para alguém? Deus não brinca de fazer promessas. Eu sei que eu sou feio, mas me encara aqui, olha para cá. Obrigado, amigo. Recebe essa palavra e leva para dentro de casa. Deus não errou quando Ele fez promessa sobre a tua cabeça. Deus não errou quando Ele fez promessa para a tua família. Deus não errou quando Ele fez promessa para a tua casa. Deus não errou quando Ele fez promessa acerca de um ministério profícuo e frutífero diante da obra dEle. Deus não errou quando Ele disse que te faria diferente no meio dos iguais. Deus não errou, pastor Edivaldo, quando disse que te exaltaria e te colocaria no meio dos tais. Deus não errou, queridos companheiros de ministério, quando Deus prometeu que nos colocaria no lugar aonde estamos hoje. Deus não brinca de fazer promessas. Ele é Deus para todo sempre. Quem tem glória, levanta a mão direita. Quem tem aleluia, levanta a mão esquerda. Levanta as duas por gentileza, porque uma só é muito pouco. Enche o pulmão dela da língua, abre a boca e faz o barulho que o diabo não gosta de ouvir. Deus não brinca de fazer promessas. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe os teus projetos. Que nada e nem ninguém venha ter forças o suficiente para destruir ou impedir o que Deus tem reservado para você. Bata no peito e diga: é apenas um pedacinho de terra. Bata no peito e diga: é apenas um pedacinho de terra.
mas vai florescer para a glória de Deus. Tem alguém que recebe essa palavra? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Aleluia. Que Deus tem para você é bem maior.